João Barbosa, DJ e produtor conhecido como Branco, celebra este ano 20 anos de carreira. Além da profícua carreira enquanto produtor, foi um dos fundadores de Buraca Som Sistema, um dos maiores fenómenos musicais a nível nacional e internacional. Nesta conversa vamos fazer uma viagem ao passado, falar do presente e olhar para aquilo que pode ser o futuro do Branco e da música. João, olá. Tudo bem? Olá. Estás a comemorar 20 anos de carreira este ano, mas os teus primeiros passos na música começaram um pouco antes, há quase 30 anos. Como é que foram esses primeiros passos? Eu acho que, eu diria talvez 30 anos, não tanto. Eu acho que só para aí, com 17, 18, é que comecei a brincar um bocado com software de produção de música, etc. Eu associo sempre muito esses primeiros passos a exercícios. É tipo como qualquer coisa, não é? Aquela coisa de... Fala-se muito agora não me estou a lembrar do nome da pessoa que escreveu, mas sobre as 10.000 horas de trabalho que é necessário colocar numa coisa para que uma pessoa se consiga considerar que é minimamente bom a fazê-la. Eu sinto que esses primeiros, sei lá, talvez 7 anos, 6 anos de produção só ali no sótão de casa dos meus pais, na Amadora, foram mesmo isso, foram prática, treino, 10.000 anos, foram tentativa, erro, numa fase em que se calhar tipo, a produção de música eletrónica não era tão óbvia como hoje em dia, que se tens um problema chegas e colocas e há sempre um tutorial do YouTube que te responde às questões todas. Nessa altura era um bocadinho mais profundo e dava um bocadinho mais de trabalho conseguir chegar às respostas, mas felizmente que havia também alguns meios e alguns recursos e era uma caminhada um bocadinho se calhar mais lenta do que seria hoje em dia. Mas sim, foi isso. Para mim foi muita tentativa e erro, já a começar-me a relacionar com muitas pessoas, obviamente o Rui Pité, o Riot, com que depois também que criei os Buraca Som Sistema, éramos colegas na escola, portanto os dois estávamos exatamente na mesma situação. Ele produzia na Marquise, eu produzia no sótão, portanto era um bocado tudo situações anexas da casa de cada um, de fones, obviamente. Nesse processo também fomos conhecendo pessoas, chegámos a integrar um coletivo chamado Cool Train Crew, do DJ Johnny, também tipo um dos nossos mentores a nível de produção, DJing, etc. Cruzámos-nos com o Calaf, obviamente, e fomos-nos cruzando um bocadinho com as pessoas que depois mais tarde acabaríamos por começar um bocado a sério, e o momento que eu acabo por marcar como se calhar o primeiro momento relevante para assinalar estes 20 anos é o primeiro disco do One Week Project, Strategies and Survival, que saiu, se não me engano, em setembro de 2004. Esta tua aventura pela música, chamemos assim, começou pela tua vontade de teres uma banda, mas não conseguias encontrar companheiros para tocar contigo. Como é que foi esse processo? Eu acho que isso é um bocadinho eu acho que é aquele impulso de jovem, sabes? Tu tipo, descobres, aprendes 4 acordes e é tipo, ok, já estou pronto para ter uma banda. Foi um bocado esse o momento. E inclusivamente foi com o Rui Pité também, na bateria. E foi um momento assim meio banda que nós tivemos, que depois a coisa acabou por não se desenvolver. Eu diria que foi muito igual, foi muito dado a experimentação e a testar e a perceber. Se calhar a perceber-me até do quão aborrecido era tocar só um instrumento e chegar à conclusão que se calhar era muito mais interessante conseguir num programa de computador construir todo um mundo inteiro e construir uma banda inteira no FL Studio, agora o nome, na altura chamava-se Fruity Loops, e trabalhar um bocadinho nesse lado e trabalhar também com fontes sonoras da vida, do dia-a-dia. Sempre fui muito dado a andar com um mini-disc e com um microfone e gravar um bocadinho, sei lá, conversas, músicos, viagens, etc. E sempre achei muito interessante conseguir depois agarrar nisso e incluir nas produções. Então, pronto, acho que essa fase da banda começou a ser colocada de lado conforme eu ia começando a produzir e a descobrir a produção e a juntar beats e a descobrir o DJing e a descobrir todo esse universo. Foi quando também descobriste o computador do teu pai, que podias fazer música. E esta coisa de que falaste agora de gravar os sons do cotidiano com o teu mini-disc surgiu também numa viagem que fizeste à Índia com o Rui. Como é que foi essa viagem em termos de descobrimento pessoal e também não foi, como não, produtor? ou seja, eu já andava um bocado com o mini-disc antes. Eu acho que essa viagem ainda foi em 2020, não foi com o Rui, foi com alguns amigos meus também da Amadora, mas por acaso não com o Rui. E se calhar foi não necessariamente o descobrimento
das gravações de rua e quase de field recordings, por assim dizer, mas foi se calhar o sítio mais rico que eu consegui captar e dos sítios em que eu consegui mais depois vir para casa, passar aquilo tudo para o computador e conseguir de alguma forma criar música. Lembro-me de ter tipo feito beats com pessoas a cantar na rua, com loops de conversas, intros e coisas, e tentar meio que traduzir o que é que as pessoas estavam a dizer, tentar perceber um bocadinho o que é que era o quê. Foi assim um bocadinho uma viagem de descoberta, de perceber que as nossas experiências e que a vida real podia fazer parte da música. Como disseste, tu produzias no sótão, o Ruína Marquise, fizeste muita música com ele. É verdade. Criaram um projeto, o Fusion Lab. Isso alguma vez vamos poder ouvir isso em algum Fusion lado? Lab. Ainda chegou a sair uma ou outra coisa de uma forma quase mais promocional, se não me engano. Não tenho assim uma noção, não tenho memória exatamente do que é que possa ter saído. Lembro-me que houve um disco de vinil promocional da Coltrane Crew que tinha um lado B com um tema de Fusion Lab. Eu acho que foi se calhar essa nossa única aventura na edição. E vamos poder ouvir, posso dar um disco, tenho ali algumas cópias em baixo, se quiseres vais poder ouvir quando chegares a casa. Mas de resto, eu acho que os dois interpretámos muito esse momento de Fusion Lab, quase como um laboratório de experiências, tal como o nome indica, para nos prepararmos para tudo o que vinha um bocado no futuro. Eu acho que os dois tivemos consciência quando começámos a conseguir nos relacionar com alguns artistas, na altura. Obviamente acabámos por desenvolver uma série de trabalho com uma pessoa como o Calaf, por exemplo, mas também chegámos a trabalhar com outros artistas como, por exemplo, a Kika Santos ou uma cantora brasileira chamada Cis, que era assinada num selo chamado Nylon. Sim. Então, Aliás, do Calaf tinha muito trabalho já editado. Depois havia um disco que nós estávamos a produzir para ele, que depois acabou que iria ser o disco de estreia dele, que depois meio que não foi aprovado pela editora e acabou por não arrancar. Mas sim, eu sinto que todo esse processo acabou por ser quase nós os dois a juntarmos as nossas ideias musicais e a começarmos a relacionar com uma rede de, à falta de uma palavra em português, like-minded people, entre a Venteira, a Reboleira e o Bairro Alto, e desenvolver um bocadinho toda essa primeira camada de música que nós fizemos. Como disseste, estiveste nos Coltrane Crew, como é que foi estar numa banda de drum and bass? Olha, é mais um coletivo, se calhar nós meio que não achava que estava numa banda, era um bocadinho um coletivo. Sim. Nós fazíamos noites. Foi uma versão 2 da Coltrane Crew, já houve uma versão clássica que teve no início do drum and bass, nos anos 90, que incluía uma série de DJs que ficaram quase os DJs residentes históricos da cidade de Lisboa, como o Diniz, o próprio Vítor Blanciano, Rui Murca e o Johnny, pronto, que é um bocado o precursor de tudo, e outros. E depois nós, meio que se desmontou esse projeto e nós acabámos por integrar uma segunda fase da Coltrane Crew, se calhar em que o Johnny estava um bocadinho mais à procura de trazer se calhar não tanto só o DJing, mas também a produção, e daí que acabou por se juntar a nós e acabou por fazer sentido desenvolver esse trabalho juntos. Para mim foi super interessante e foi uma escola incrível, sei lá, organizares a festa, produzires a festa, tocares. A primeira vez que eu toquei com vinil foi num evento, foi a fazer um set já com pessoas à frente. Eu nunca tinha experimentado sequer os giradiscos. Conseguia tocar e conseguia fazer sets, mas muito mais com CDs ou com outras coisas que, pronto, não misturando. Tocava uma música, depois tocava outra, e a primeira vez que toquei a misturar um disco no outro, tinha e calculava como é que a coisa ia acontecer, mas tive que experimentar um bocadinho ao vivo para apanhar. Pronto, foi mais ou menos. Portanto, foi uma sequência enorme de primeiras vezes de tudo que me deu uma escola incrível e também, se calhar, um passaporte de entrada nesta rede, tipo de uma Lisboa ainda um bocado quase secreta nessa altura. Sim. e que foi super interessante. Nesta altura eras conhecido como Little John, até que conheceste o Little John norte-americano. Como é que foi esse momento? Foi awkward. Eu acho que foi bastante estranho. Meio que eu acho que
não o cheguei a conhecer, ou seja, conheci-o, cruzei-me com ele, foi-me apresentado e nesse momento tive um bocado daquela vergonha de dizer que tinha o mesmo nome que ele, até porque acho que foi o nome que me foi dado, então nem tinha nunca pensado muito no assunto. Mas pronto, foi sem dúvida um momento que eu internamente pensei que isto foi no Terminal 5 em Nova York, no concerto da Santi Gold, ela estava a lançar o primeiro álbum, quem me apresentou foi o Diplo até. Eles estavam a trabalhar juntos na altura. E sim, acho que foi o momento que eu me apercebi que tinha que pensar seriamente em arranjar um nome diferente. Também já falámos aqui dos One Week Project com o Calaf. Como é que foi? Não tem muito trabalho editado. Como é que foram esses tempos? Olha, para mim é um bocadinho onde eu conto o início, talvez por ter sido uma experiência para mim já bastante mais completa a nível de trabalhar num processo criativo de um disco, aprender todos os passos do que é que vem a seguir, de pensar numa capa, pensar num conceito, pensar na montagem sequer de um alinhamento, de um tracklist de um álbum, pensar numa série de coisas e fazê-lo um bocadinho com o Calaf, fazermos os dois esse processo num agosto super aborrecido em Lisboa, que não se passava nada e que nós acabámos por decidir que íamos agarrar nesse aborrecimento e transformar num disco. E foi mesmo depois todo o processo a seguir que para mim foi mais marcante, de transformar uma semana de criação num disco, pronto, que desse para ser consumido pelas pessoas. Obviamente que o que o Calaf escrevia já tinha muito impacto e eu tentava acompanhar com paisagens sonoras a condizer e a tentar chegar também ao mesmo nível em que ele estava. Mas o disco acabou por ter um destaque interessante e acabou por meio que mexer um bocadinho as águas, talvez pela abordagem um pouco mais, sabe, não tão strict, não tão rígida da Bíblia do hip hop. No fundo, acho que foi um disco de hip hop, no fundo, principalmente olhando agora historicamente para o projeto, não tinha, nem todos os beats eram hip hop, mas em geral eu acho que foi visto como um disco de hip hop. Mas era um hip hop assim diferente, se calhar influenciado muito mais pelo que estava a acontecer em Londres, tipo projetos como New Flash ou Roots Manuva e coisas assim, do que necessariamente aquele hip hop histórico de Nova York, dos clássicos, e isso acho que se ouve e se sente que foi se calhar quase um projeto de hip hop mais a tender para a música eletrónica. Esta é a primeira parte da entrevista com o Branco, o resto já a seguir.